Bom dia! Quase! Bateu na trave a vitória da Trek San Marco, que é a minha torcida paralela, em homenagem a eles, que são italianos, camisa da Itália. E é isso, tô indo ali dar um treino. Cape Epic 2019, sexta etapa, sétimo dia de competição. 89 km, 2.650 metros de ascensão acumulada. Nós iremos falar sobre as questões polêmicas no final do vídeo. A gente vai falar se tem equipe de 3, se não tem. Mas antes de falar sobre o que aconteceu hoje, foi um dia mais tranquilo. Hoje é dia de torcer, hoje é dia de fazer um resumo mais irreverente. Torcer pelo esporte, pela competição, não ficar criando, torcer pelo país, ali não é Olimpíadas, né? O nosso maior exemplo é o Avancini. Ele é brasileiro, competindo por uma equipe americana, salário pago por uma equipe americana, com um parceiro alemão. Ninguém tá lá representando o Brasil ou qualquer coisa assim. É muito bom, é incrível ter a torcida brasileira. Mas a parte polêmica a gente fala no final. Falando sobre o que aconteceu hoje, começando pelas mulheres. As mulheres elas largam após os homens. Então elas especialmente elas sofreram muito hoje com a temperatura. Estava bem quente. Mas nada mudou na classificação geral e também nada mudou na ordem de chegada delas. Langvad, Anna van der Breggen, Liu e Amorá, Lut e Voschowska. Nada mudou. O que eu fiquei surpreso foi com o fato de que a Anna van der Breggen ela sofreu muito ontem. Hoje, após a chegada, ela estava bem abatida, dizendo que é lógico que ela não achava que ela estaria recuperada, mas que ela continua bem cansada. E por que eu estou ressaltando isso? Porque foi justamente na etapa de ontem, que foi o dia mais difícil para ela, foi o dia que eu comentei que ela estava se sentindo super à vontade, puxando o ritmo com a Langvad na roda dela. Elas estão ótimas, elas estão sobrando. Quando, na verdade, a Anna van der Breggen estava sofrendo, tendo um dos dias mais difíceis do Cape Epic dela. E é exatamente essa que é a mágica da dupla, né? É conseguir fazer com que as fraquezas e os dias bons ou ruins de uma ou de outra, eles não sejam transparecidos, principalmente para os adversários. Porque os adversários eles podem usar isso contra a dupla. Em contrapartida com os homens, logo na largada, o Fiumicq e o Avancini, eles largaram forte, como eles sempre largam nesse momento da competição. Eu acho que não é uma questão de mostrar força, intimidação, nada. É simplesmente uma questão de tentar sair daqueles primeiros quilômetros mais caóticos para evitar o risco de se envolver com algum acidente. No começo, nos primeiros quilômetros, teve muita troca de posição de diferentes duplas. Teve um momento que a Cross até conseguiu se distanciar um pouco, mas depois foram absorvidos. Assim que o pelotão já estava um pouquinho mais organizado, a equipe B da Scott, ela começou a colocar o ritmo, né? E esse ritmo da Scott começou a dar uma limpada nas duplas e daí a gente começou a ter um cenário um pouco mais claro. Tudo começou a ficar mais definido quando a equipe da Trek San Marco, eles atacaram, eles foram embora, conseguiram abrir uma relativa vantagem das duas duplas que estavam perseguindo. De novo, Nino e o Lars trabalhando junto com a equipe Wheeler. O mesmo cenário de ontem, dupla com interesse em melhorar na classificação geral ou ganhar a etapa, junto com a equipe com a dupla camisa amarela. Eles foram caminhando, enquanto isso, o Henrique Avancini e o Fiumicq estavam atrás. O Fiumicq continuava sofrendo, mas parecia que eles estavam bem sólidos nesse cenário. Essas quatro duplas foram andando. Passaram pelo último posto de água, tudo nesse cenário. Eu não sei qual da Trek caiu, daí apareceu a imagem, ele sangrando bastante, daí aquela velha história, né? Todo mundo vai ter problema, todo mundo cai, todo mundo se machuca, todo mundo tem problema mecânico, nem sempre a câmera mostra. Mas isso não foi o pior. O pior foi quando furou o pneu dele, e também pode furar o pneu de todo mundo, furou o pneu deles.
Quando furou o pneu, eles estão lá tentando arrumar, não deu para arrumar o tubeless, estavam colocando a câmara de ar. Daí me passa a equipe, as duas equipes que estavam atrás, a Scott e a Wheeler. Exatamente no momento que eles passam, os caras da Wheeler, o Meira e o Catania, eles falam assim, ei, nós podemos estar na liderança. E eles atacaram porque eles sabiam que a Scott não necessariamente iria querer combatê-los. Eles atacaram, mas acho que eles não imaginavam que a Scott não ia atrás. Eu acho que a Scott não foi porque falou assim, galerinha, vamos lá fazer força, a gente tá aqui no nosso pace, tá gostoso. Os caras foram embora pra vitória. Ganharam a etapa de hoje. O Lars e o Nino atrás deixaram os caras abrir, ou não tinham perna, não sei. Mas chegaram na segunda posição. Os caras da Trek San Marco conseguiram consertar o pneu. Chegaram na terceira posição. Em relação à classificação geral, não houve alteração na classificação geral dos três primeiros. O que aconteceu foi que o Nino e o Lars conseguiram abrir um pouco mais de tempo em relação ao Fiumik e o Avancini, e a Trek conseguiu tirar um pouco de diferença das duas duplas que estão acima deles. Nino Foster, Fiumik e Avancini, o Ferraro e o Porro. Exatamente. A vantagem agora do Nino e do Foster é mais confortável do que 5 minutos, 8 minutos já muita coisa pode acontecer e dá para ser resolvido. E a vantagem da Cannondale sobre a Trek ainda é bem confortável. Todos ali têm uma vantagem que oferece uma relativa segurança para resolver problemas, a não ser que a equipe não tenha equipe backup. Além disso, eu gostaria de incluir alguns comentários. Quando eu uso esses comentários, é simplesmente uma forma de fazer com que vocês participem de forma mais ativa no vídeo. Mas se alguém em algum momento se sentir desconfortável... Guilherme Rezende. Samuca, fiquei assustado com a regra. Corri, eu também fiquei. Corri e fui ver o regulamento. Daí ele fala sobre o regulamento de dar assistência. Para os atletas UCI, que é a regra 36.1. Corredores da elite, eles podem receber assistência física e técnica, incluindo reposições de equipamento. Isso só pode acontecer entre os atletas da mesma categoria e do mesmo gênero. O que ele está dizendo é que os atletas podem receber assistência. Samuca, sobre o regulamento, não pode deixar o companheiro de 2 minutos atrás, porém que seria penalizado seria a equipe que desobedeceu a regra, no caso da equipe da Scott B. Estamos falando de ontem. E não o Nino e o Lars que receberam ajuda. Exatamente. E na verdade, hoje eles comentaram na transmissão que eles não estavam a 2 minutos de distância entre eles. E além disso, a assistência é legal. Daí o próprio Rafael coloca, é uma regra que estimula empresas como a Scott terem mais equipes dentro da competição. Exatamente. Samuca, como comentei no canal Ride Bike, do Rafa, a dupla Scott deveria ser desclassificada. Que isso? Alguém comentou e virou uma coisa viral. O terceiro está ali para auxiliar como um backup. Exatamente, exatamente. Não está ocorrendo um equilíbrio nessa prova. Está ocorrendo um equilíbrio nessa prova. Estão levando vantagem, não estão levando vantagem. Eu vou explicar por quê, calma. Daí eu coloquei a resposta. Rogério, a Cannondale poderia ter a mesma estrutura. O estranho é porque só a Cannondale não tem a equipe backup entre as grandes equipes. Specialized, Bus, Trek, Scott, Wheeler, Eurosteel. Todas as equipes têm equipe backup, dupla backup. Por algum motivo que eu não sei qual é, a Cannondale não tem equipe B. Eu vou colocar um pequeno trecho de um vídeo da etapa 3, dá uma olhada. O Cape Epic acontece um pouco diferente. O Lars e o Nino, eles tentaram consertar, não conseguiram, acho que até em algum momento eles até tentaram voltar a pedalar para esperar a equipe B da Scott. Super importante. Isso é bom a gente lembrar, por isso que eu tô falando que eu tô suscetível à crítica. A Cannondale não tem equipe B, eu acho. Acho que oficialmente eles não têm equipe B. É complicado, porque se... Agora, eu super entendo que algumas pessoas podem não concordar. Só que a própria organização, eles estimulam e eles verbalizam como a equipe backup. Você tem o backup, se alguma coisa der errado, você tem a equipe para ajudar. Algumas pessoas podem dizer que falam assim, não, eu não concordo. E eu concordo que as pessoas não concordem. Eu só gostaria de levantar um ponto de vista que é o seguinte.
Vamos imaginar que nós estamos nos preparando, eu e você. Nós somos uma dupla. Só que nós somos da elite. A gente não é o pé rapado que a gente é. Somos da elite. Sendo da elite, a gente começa a correr atrás de patrocinador, certo? Vamos correr atrás de patrocinador. A gente consegue uma empresa, outra, daí a gente começa a explicar a característica, porque o cara da empresa, ele quer saber a possibilidade de sucesso e a possibilidade de visualização da marca. E daí nós começamos a explicar que é televisionado, que tem um monte de canal que fica falando, que tem um monte de audiência, mas que pode ter um problema mecânico. E pode quebrar a bicicleta e a gente não tem assistência e a gente está fora da prova. Estando fora da prova, isso pode acontecer no primeiro dia, nos primeiros 10 quilômetros. O que acontece? O patrocínio sai fora, você sai fora. O quanto injusto seria, por exemplo, se o Avancini e o Filmic eles tivessem tido um problema, quebrou uma roda, quebrar a roda literalmente. Como eles não têm equipe backup, se eles não tiverem alguma outra equipe elite, pro, que dessem a roda, os caras estariam fora. Isso não é justo, isso não é interessante nem para a dupla, não é interessante para a equipe e muito menos para a organização. Vocês imaginem que são pouquíssimas duplas elite. Se eles contarem que todas as equipes não podem usar backup, eles vão perder muitas duplas importantes ao longo do evento. Mesmo assim, eu acho que ainda tem a linha, assim, teve problema, paciência, se vira, ok? Eu acho que é interessante que as equipes elas tenham ferramentas para concluir a etapa. Para a equipe e principalmente para os caras. Os caras treinam, entendeu? Eles têm que ter o direito de ter uma equipe backup. E eu acho que nos próximos anos, já nesse ano, está acontecendo isso de forma muito mais evidente. Ano que vem, 2020, o Cape Epic vai ser uma competição completamente diferente. Do ponto de vista estratégico, eu acho que vão ter equipes duplas. Tipo, tem Scott A e Scott B. Quem vai sair na frente forçando o ritmo é a Scott B. A Scott A, que é quem quer ganhar realmente, vai ficar marcando durante 3, 4, 5 dias, só observando a galera. E descansando, observando e descansando, observando e descansando. Na última etapa eles vão lá, dão uma paulada, abrem 10 minutos e ganham. É isso que vai acontecer. A gente querendo ou não, perdendo algum brilho na competição mais roots, eu acho que esse é o caminho natural da profissionalização do mountain bike. Se você acha completamente o contrário, coloca nos comentários. Para fechar com o Filmic e o Avancini, eu acho que o Filmic é a melhor dupla que o Avancini poderia ter. Ponto. Os caras estão em segundo da classificação geral de uma das provas mais difíceis. O Filmic está sofrendo, o Filmic está sofrendo. Mas a gente não sabe o quanto de suporte emocional e psicológico o Filmic oferece para o Avancini se sentir bem para estar forte. Não tem o que reclamar, não tem o que questionar. Os caras estão andando forte, os caras estão batendo de frente com os melhores mountain bikers do mundo. Não tem o que criar cenário, entendeu? Isso não é bom para o Filmic ficar lendo toda hora que ele deveria ser substituído. Se isso deve ser feito ou não, é uma decisão deles no futuro. Nesse momento, a gente tem que só apreciar e observar e elogiar os caras. O que eles estão fazendo do ponto de vista performance é fantástico. E eu acho que o Filmic deve oferecer um suporte psicológico e emocional para o Avancini muito grande. E o Avancini, em contrapartida, eu não sei se ele dá um suporte ou se ele faz o Filmic sofrer, mas eles se entendem. Inclusive o Filmic colocou um post muito bacana agradecendo o suporte do Avancini. Eu acho que é isso. Deixei lá aqui. Tchau!